Hoje, a gente vai entender passo a passo como a intralogística evoluiu. E para visualizar essa jornada, vamos imaginar que estamos construindo uma fortaleza inteligente. É isso mesmo, bloco por bloco, até chegar numa estrutura que é praticamente autônoma e preparada para o futuro. Então, vamos lá. A grande pergunta que guia tudo é essa: como é que se constrói o futuro da logística? E olha, a resposta não está numa tecnologia mágica, não. É muito mais uma sequência de inovações que vão se somando, se complementando, como se fossem as etapas de uma grande construção. Bom, e toda boa construção começa por onde? Pelo projeto, pela planta. Hoje em dia, a intralogística deixou de ser só sobre, sei lá, mover caixas. Ela se tornou um fator decisivo para o desempenho e para a competitividade de qualquer empresa. É uma peça-chave na estratégia de negócio. E só para a gente alinhar e partir do mesmo ponto, o que é intralogística afinal? Pensa em tudo que acontece dentro dos muros de uma operação. É a gestão dos fluxos de informação, de materiais, tudo ali. É como se fosse o sistema nervoso e o sistema circulatório de uma fábrica, tudo funcionando junto. Ok, com o projeto em mãos, o próximo passo é a fundação. Toda fortaleza inteligente que se preze precisa de uma base muito sólida. E na intralogística moderna, essa base tem dois pilares essenciais. E eles estão aqui. Primeiro, a automação, que busca o óbvio, máxima eficiência com o mínimo de erros possível. E o segundo pilar é a capacidade preditiva, que nada mais é do que usar dados para tomar decisões mais rápidas e, claro, mais espertas. Um pilar sustenta o outro, e essa é a base que vai aguentar tudo que vem pela frente. Beleza, fundação pronta, agora a nossa construção começa a subir. E é aqui que acontece uma virada de chave, uma verdadeira mudança de paradigma. A gente sai de sistemas gigantes e engessados para estruturas que são totalmente flexíveis e adaptáveis. E essa ideia que mudou completamente o jogo foi proposta por Vermeer lá em 2007. Ele sacou que o futuro não estava em sistemas enormes e monolíticos, mas sim em algo muito mais ágil e inteligente. E aqui nesse slide dá para ver bem o contraste. O jeito tradicional, sistemas enormes, no investimento inicial altíssimo e quase zero de flexibilidade. Já a lógica modular é o oposto. Ela aposta em máquinas menores, todas interconectadas, com um investimento que pode crescer aos poucos e uma capacidade de adaptação gigantesca. É basicamente a diferença entre construir um muro de concreto e montar uma estrutura de Lego. E os resultados dessa mudança de mentalidade são nítidos. A modularidade permitiu criar redes de equipamentos que colaboram entre si, deu muito mais escalabilidade para crescer conforme a necessidade e a capacidade de reconfigurar os fluxos internos rapidinho. E o mais importante, a operação toda ficou muito mais resiliente. A fortaleza se tornou mais forte justamente por ser mais flexível. Então, a nossa estrutura está de pé, é flexível, mas ainda falta uma coisa para ela ganhar vida própria. A gente precisa conectar todas essas peças, criar um sistema nervoso inteligente. É exatamente aqui que a internet das coisas, a famosa IoT, entra em cena. A partir daqui, a gente entra oficialmente na era da conexão total. A intralogística 4.0 é basicamente isso, a capacidade de conectar tudo. Dispositivos, objetos, sistemas, tudo conversando entre si o tempo todo. E esse tal sistema nervoso é formado por tecnologias como sensores inteligentes, etiquetas de RFID, atuadores que agem por conta própria e sistemas distribuídos. É a união de tudo isso que cria um ecossistema que se ajusta sozinho em tempo real. E o que a gente ganha com essa conexão toda? Bom, primeiro, rastreabilidade em tempo real, ou seja, visibilidade completa da operação. As decisões se tornam descentralizadas, muito mais ágeis. As máquinas passam a interagir entre si, o que aumenta a segurança. E, talvez o mais fascinante, o sistema começa a se auto-organizar, diminuindo muito a necessidade de intervenção humana. E assim a gente chega ao topo da nossa construção. Quando a gente junta as fundações sólidas, a estrutura modular e o sistema nervoso inteligente da IoT, aí sim a gente tem a nossa fortaleza autônoma. Uma operação totalmente integrada e guiada por dados. Essa frase aqui resume perfeitamente a nossa jornada. O avanço da intralogística não aconteceu de uma hora para outra. Não foi um Big Bang. Foi uma sequência de inovações que foram se encaixando, uma potencializando a outra ao longo do tempo. Cada bloco dessa construção foi essencial. E o resultado final de toda essa evolução é um ambiente operacional que não fica só reagindo aos problemas. Pelo contrário, ele antecipa necessidades, ele se reconfigura sozinho e opera com uma precisão e uma autonomia que são realmente impressionantes.
O que nos deixa com uma pergunta final, né? A gente viu essa construção incrível, essa jornada de inovação, a fortaleza está de pé, está funcionando. A questão que fica no ar é, e agora? Se a gente já chegou até aqui, qual será o próximo bloco a ser colocado nessa construção?